Olá, caríssimos irmãos e irmãs, que a paz e a alegria do Senhor estado esteja em vossos corações, sejam todos muito bem-vindos, e que alegria poder nos encontrar mais uma vez aqui nesse nosso canal do YouTube, para juntos então meditar a Palavra de Deus. Hoje, nesse sábado, finalizamos então a sexta semana da Páscoa, nesse dia 12 de maio de 2018, véspera da data em que a igreja então comemora o Dia das Mães, também o dia de Nossa Senhora de Fátima. E a liturgia então deste sábado nos propõe o Evangelho de São João, capítulo 16, versículos 23b a 28, que vai nos narrar o seguinte: Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele vos dará. Até agora não pedistes nada em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Eu vos falei essas coisas por meio de figuras. Vem a hora em que não mais vos falarei em figuras, mas vos falarei claramente do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não digo que eu rogarei ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amastes e acreditastes que saí de junto de Deus. Eu saí do Pai e vim ao mundo. De novo deixo o mundo e vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, estamos então aí concluindo esse tempo pascal, mas antes nós estamos acolhendo Jesus, que instrui e orienta seus discípulos para que eles possam então dar continuidade à missão a qual ele veio iniciar aqui no meio de nós, e que incumbiu a igreja, na pessoa dos discípulos, de poder então dar continuidade a essa mesma missão, de poder então anunciar o reino de Deus, de poder então fazer com que as pessoas percebam que Deus está vivo no meio de nós. E tudo isso como? Através do amor, da fraternidade. São esses os frutos então que o Senhor espera de cada um de nós. E para que esses frutos eles possam então ser colhidos na nossa vida, é preciso então permitir-se adubar, ser podado por Deus, deixar que o Senhor cuide de cada um de nós, porque Ele é o agricultor. Cristo é a videira, nós somos os ramos. Então, meus queridos amados irmãos, é dessa forma que nós vamos então fazer com que Cristo ele seja percebido no meio de nós, e assim então, para que a graça dele permaneça em nós, é preciso que nós perseveremos então no seu amor. O que vamos então dizer a verdade nos dias de hoje não é nada fácil. Permanecer, viver os valores evangélicos é remar contra a maré nos dias de hoje, porque o mundo de hoje vai por um caminho, o Evangelho nos aponta por outro caminho. E Jesus é esse caminho. Então, aqueles que se dispõem a poder então assumir os valores evangélicos como proposta de vida, vão então entrar em constante conflito, assim como fizeram Jesus com as autoridades religiosas da sua época. Jesus então, ele morreu diante de todo esse desgaste que foi então sendo criado, a cada conflito, a cada situação, a cada questão apresentada, mas que Jesus não desanimou, permaneceu firme naquilo que era então a sua missão e pagou um alto preço por isso, ou seja, a crucificação. É justamente esse conflito final que Jesus está anunciando, que vai morrer, mas que vai ressuscitar. Ou seja, que os discípulos vão passar por momentos de tristeza com a sua morte, mas que a alegria novamente retornará às suas vidas, porque Jesus vai ressuscitar e eles vão poder então perceber esse Cristo que não morreu, que a morte não teve a última palavra, mas sim a vida que está em Deus. E assim então, Jesus ensina aos seus discípulos até mesmo como pedir algo ao Pai. Ele vai dizer, olha, quando pedir alguma coisa, peça em meu nome. E é por isso que a nossa igreja tudo nos diz, né? Tudo isso nós os pedimos por Cristo nosso Senhor. É tudo por Cristo, em Cristo.
Então é nele que nós então pedimos as nossas necessidades, carências, nossas súplicas, tudo em nome de Cristo. Porque Ele nos ensinou a agirmos, a pedirmos dessa forma. Ele vai então dizer, não porque o Pai, Ele tenha que retribuir, mas porque vós me amaste, me acolheste. E assim também o Pai os acolhe e concede então as graças necessárias para as suas vidas. Está aí, meus queridos amados irmãos, a importância da oração para nós, do nosso crescimento em intimidade com Deus, onde nós temos então a graça de poder então conhecer a vontade de Deus, crescendo nessa intimidade, a tal ponto que possamos viver essa vontade de Deus. E aí, com certeza, poderemos ser sinal da presença desse Deus de amor que não está lá no céu, mas está no meio de nós, está no nosso testemunho, está na medida em que nós nos abrimos ao amor, está presente na medida em que nós então nos abrimos ao amor, ao perdão, a todos esses valores que Jesus então pregou e nos ensinou a agirmos dessa forma. Deus aí está. Como diz a canção, onde reina o amor, Deus aí está. É crescendo nesse amor que nós vamos então testemunhar esse Deus que está vivo e presente na sua comunidade, na sua igreja. A primeira leitura de hoje, extraída então do livro dos Atos dos Apóstolos, nós temos então Paulo que agora vai para Antioquia. E ali então, em Antioquia também, ele não perde a oportunidade. Paulo, onde está, ele evangeliza. E depois ele vai percorrendo então a região da Galácia, da Frígia, e vai fortalecendo, estruturando as comunidades, animando, encorajando elas. E é interessante que, chegando a Éfeso, ele se depara com um judeu chamado Apolo. E esse, então, judeu, ele era versado nas Escrituras, uma pessoa eloquente, ou seja, que tinha uma boa dicção, que sabia proclamar, pregar a palavra. E ali, então, logo Paulo vai aproveitar a oportunidade de acolher também Apolo para que se junte a eles, venham fazer parte da comunidade e possam auxiliá-los na missão de evangelizar. E é justamente o que acontece. Tanto que Apolo, ele é conduzido por Priscila e Áquila, e assim então vão para uma outra comunidade para poder então evangelizar. E assim a igreja vai crescendo. Cristo vai sendo reconhecido através da pregação e principalmente do testemunho desses grandes homens que abandonaram todos os seus interesses próprios para poder então deixar-se conduzir pela vontade de Deus. E assim como o salmista de hoje, nós poderemos então reconhecer a grandeza de Deus. O Senhor é o grande rei de toda a terra. É Ele, o rei. Os demais que nós temos aqui são governantes que deveriam deixar-se ser instrumentos na mão de Deus, para que Deus pudesse então governar através deles o seu povo. Mas que infelizmente muitos governantes do dia de hoje estão longe de ser aquilo a qual então o Senhor confiou a cada um deles. Mas apenas ficar criticando, falando mal da vida deles não resolve nada. É preciso que façamos a diferença e que nós também rezemos pelas nossas autoridades constituídas, sejam elas religiosas, né? Mas também as nossas autoridades políticas, que administram, governam o nosso país, o nosso estado, a nossa nação, para que deixem-se conduzir, não pelos seus interesses, mas sim por aquilo que é a vontade de Deus, de ser então, de governar para o povo e pelo povo, assim como Cristo doou a sua vida, que eles possam então doar a sua vida para poder então construir um estado, uma cidade, um país onde então as pessoas tenham dignidade de poder ter uma vida
uma vida tranquila, uma vida em que então nada lhes falte, mas que tenham o necessário para ter então uma vida boa, uma vida tranquila. Essa é a vontade de Deus para todos nós. Portanto, meus queridos amados irmãos, que nós possamos nos abrir à ação redentora de Deus e que nós possamos então transformar toda e qualquer tristeza em alegria, porque o Senhor está presente conosco, Ele está no meio de nós. Que Maria Santíssima, nossa Mãe, nos ajude nessa nossa caminhada difícil rumo à morada eterna, à casa do Pai, mas que, amparados por sua intercessão e pela força do Espírito Santo, que nós possamos então, assim como Paulo, ser ousados no anúncio e no testemunho do Evangelho. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a você, meu querido e amado irmão, que faz parte dessa nossa grande família que são esse nosso canal do YouTube. Agradeço a você e você que ainda não faz parte desse nosso canal, peço encarecidamente, clique aqui embaixo em inscrever-se, venha também fazer parte dessa nossa família. Vamos fazer com que o Evangelho ele possa também alcançar os corações de tantos irmãos que estão aí perdidos pelo mundo afora, buscando o amor onde somente Deus pode os oferecer, mas que estão buscando nas drogas, no álcool, em pessoas, em coisas. Que nós possamos ser sinal da presença de Deus na vida desses nossos irmãos e irmãs. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir. Espero por você.